farei aqui 3 tendas, uma será tua, a outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo uma nuvem, uma voz dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados por um grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: erguei-vos, e não temais. Então, eles levantando os olhos, a ninguém viram, senão a Jesus. Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer, porque a tua palavra é tão rica, tão preciosa, nos ensina coisas maravilhosas, nos mostra, Senhor, coisas que não poderíamos compreender a não ser através dela. Abençoa-nos nesta manhã, na meditação que vamos fazer. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Você pode assentar-se, que Deus abençoe. Meus irmãos, eu sou uma pessoa assim que sinto-me agraciado por Deus. Eu desde pequeno vou à igreja. Eu sou uma pessoa que sempre procurei ler a palavra de Deus. E às vezes Deus me surpreende com algumas coisas muito interessantes na sua palavra. Eu confesso aos irmãos que eu sempre li essa passagem da transfiguração e sempre que ouvi alguma mensagem sobre isso, eu sempre ouvi dizer muitas coisas. Eu poderia dizer aqui umas 20 coisas a respeito desse texto, 20 mais mensagens ou lições para a nossa vida. Mas eu estava estudando a Bíblia, na verdade, em Tessalonicenses, quando algo me chamou a atenção. Se você ainda estiver com a sua Bíblia aberta, em Mateus 17, você vai ver que na sequência do texto do capítulo 17, você vai ver que Jesus, na sequência desse assunto da transfiguração, ele vai começar a falar, mais especificamente, versículo 12 e 13. Eu, porém, vos declaro, Elias já veio e não reconheceram, antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também, o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Você vê nesse texto que a transfiguração ela leva o assunto a alguma coisa sobre sofrimento, sobre tribulação, leva o assunto de Jesus dizer: eu vou padecer também. E se você passasse a ler a Bíblia numa sequência, porque nós temos um defeito, nós fazemos assim, nós somos acostumados, talvez por causa da mensagem na igreja, quando você lê a palavra de Deus, nós pensamos um texto, tiramos aquele texto, destacamos aquele texto, mas nós não observamos que Jesus está falando, por exemplo, no capítulo 16, sobre a sua ressurreição. Ele está falando que cada discípulo deve levar a sua cruz. As pessoas vão ficando tristes, os discípulos vão ficando chateados, porque eles dizem assim: Jesus, quer dizer que o Senhor vai morrer? Quer dizer que o Senhor nos chamou e nós vamos passar por esse sofrimento todo e ainda nós vamos perder o Senhor, a tua presença conosco? E ainda o Senhor está avisando a gente que nós vamos ter que levar o nosso sofrimento. Mas que cristianismo é esse? Mas o que é isso que o Senhor está fazendo conosco? E se nós pensássemos, por exemplo, no povo de Israel, que quando saiu do Egito e foi levado para o deserto, eles também reclamavam muito, dizendo assim: o que o Senhor está fazendo? O Senhor tirou, por exemplo, em Deuteronômio, Moisés vai dizer que o povo disse: o Senhor nos tirou do povo do Egito para o Senhor nos matar nesse deserto? O Senhor está nos enganando.
O Senhor está fazendo com que... O Senhor nos odeia, o Senhor nos chamou, mas o Senhor na verdade nos chamou, mas o Senhor nos odeia porque o Senhor só tem feito a gente sofrer. E um crente pode dizer assim: Senhor, o Senhor me chamou, o Senhor me resgatou para uma vida de abstinência, de deixar as coisas, os outros rindo de mim, os outros me caçoando, os outros fazendo coisas e eu não posso fazer nada. Foi para isso que o Senhor me chamou? Foi para ficar aqui observando as pessoas sentindo prazer e alegria e podendo fazer tudo o que quer, e eu sofrendo por não fazer nada nesse deserto, nessa miséria? O Senhor está dizendo na tua palavra que eu vou sofrer isso? O Senhor ainda escreve em vários lugares da tua palavra que a gente deve levar a nossa cruz, que a gente deve suportar as coisas. Que tipo de Senhor é o Senhor? Que tipo de pessoa, que uma pessoa razoável, normal, vai seguir uma besteira dessa? Que é só para sofrer, só para deixar as coisas como são, para viver uma vida de medíocre. As pessoas vão achar que eu sou um louco. E se nós parássemos para ver esse momento da transfiguração, que é em meio a esse dizer, não adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, capítulo 16 no finalzinho, ou o que dará o homem pela sua alma, ou o que vai retribuir alguém pelas obras que fez. E Jesus vai dizer assim, aqui é a chave do que eu quero dizer, porque eu poderia falar tudo o que eu vou dizer nessa manhã, mas se eu não disser isso, você não vai entender. Por favor, ainda continue com a sua Bíblia aberta em Mateus 16, 28. Você tem que ler isso na sua Bíblia, senão você não vai entender. Se alguém não tem Bíblia, em Mateus 16, 28, por favor, abra aí para quem está do seu lado. E eu quero que você veja uma coisa. Por que é que Jesus sobe no Monte da Transfiguração? Por que é que aconteceu isso que nós acabamos de ler? Aqui está, 16, 28. Em verdade vos digo que alguns há, dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Agora eu pergunto para você, quem foi que subiu no Monte da Transfiguração? 3 pessoas, dos discípulos, obviamente que Jesus também. Pedro, Tiago e João. Agora observe uma coisa, preste muita atenção. Deus é o Senhor do tempo. Deus está acima de qualquer coisa. Deus está fora do tempo. E Deus pode dar a algumas pessoas a sua escolha, isso não depende de nenhum homem. Deus pode dar a algumas pessoas a possibilidade de saberem coisas que hão de acontecer. Vou dar um exemplo. Daniel, o profeta Daniel, ele viu coisas, ele viu o futuro, e em alguns textos ele fala do futuro como algo que já aconteceu. Outro exemplo. João, o nosso discípulo aqui. Poderia pegar vários outros aqui, mas vou pegar um exemplo do Velho e um do Novo Testamento. Se você ler Apocalipse, e você pode ler Apocalipse sem medo. Se você ler Apocalipse, você vai ver que João, ele fala de coisas que ainda não aconteceram no passado. Ele fala assim, e eu vi no passado, quer dizer, ele viu, ele está contando uma coisa que ainda não aconteceu para nós, mas que ele viu que aconteceu e já aconteceu para ele. Agora, Pedro conta a história, não é a Bíblia. Os historiadores contam que Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Porque eles pegaram Pedro, e por causa que ele era um servo do Senhor Jesus, e por causa do que sobre ele pesava a palavra de Cristo, dizendo, vocês vão padecer no meu nome. E ele foi crucificado.
E a história diz que ele foi crucificado de cabeça para baixo porque ele pediu. Ele falou assim: eu não sou digno de morrer como meu Senhor morreu. Me crucifiquem de cabeça para baixo. Bom, Pedro morreu. Pedro morreu. Mas eu quero que você se lembre que nós acabamos de ler o versículo Mateus 16, 28. Vamos falar de Tiago. Tiago, ele foi um discípulo de Jesus que sofreu e também morreu pelo Evangelho. Morreu. Não está vivo. Jesus já voltou na segunda vinda? Morreu. João foi o discípulo dos discípulos, provavelmente era o mais novinho. Tinha lá seus 17 anos. Viveu até 90 anos exilado na ilha de Patmos, onde ele teve a visão do Apocalipse que você tem aí. E ele era uma pessoa tão especial que ele entendeu que Jesus amava mais ele do que os outros. Porque ele, como era o mais novo, Jesus cuidava mais desse mocinho, pela responsabilidade, porque tinha quase um adolescente com ele. Então Jesus dava uma atenção especial para João. Mas João se apegou a isso. E isso serviu de impulso para João viver servindo a Jesus até o final da vida, dizendo que Jesus, e em Jesus, ele reconheceu o amor de Deus. Porque Jesus cuidava desse mocinho, entre aqueles homens, já discípulos de mais idade. Imagina você ter pessoas de 30, 40 anos, tem um menino de 17, 18 anos lá, João. E João, então, Jesus vai embora, morre, João cuida de Maria, e Maria morre. Eu estou dizendo isso não pela Bíblia, pela história. E ele escreve o Evangelho de João, mais ou menos no ano 60 depois de Cristo. Depois ele escreve as cartas, 1ª, 2ª, 3ª João. E agora, quando ele já é um homem já de muito mais tempo, ele agora escreve Apocalipse. E lá, por exemplo, em João, ele chama os outros de filhinhos, porque ele já é um homem de idade. E ele reconhece a necessidade das pessoas, dos crentes, de saberem como devem se portar diante do amor de Deus, diante do cuidado de Deus. E agora ele escreve Apocalipse, e em Apocalipse ele escreve coisas que você nem eu vimos, mas ele relata para nós coisas do futuro, coisas do passado dele, coisas do presente e do futuro e do nosso futuro. E fala no passado. E aqui está dizendo assim, Mateus 16, 28. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Mas eles passaram pela morte. Os 3 que estão aqui no Monte da Transfiguração. Ou Jesus é um mentiroso, é um impostor, ou a Bíblia é uma mentira de capa a capa, ou a Bíblia é verdade e Deus, pela sua misericórdia, permitiu que esses homens vissem a segunda vinda do Filho do Homem. Mas como é que pode ser isso? Mateus 17. O que é o Monte da Transfiguração? O Monte da Transfiguração é uma visão do futuro, com um Jesus eterno e presente em todas as eras. Em todos os tempos Jesus é. E com Jesus você também é. Você também está presente em tudo com Jesus. Estar com Jesus é transcender dimensão de espaço e de tempo e de morte. Estar com Jesus é isso. E aqui nós temos um texto onde Jesus
demonstra como será a sua segunda vinda. E permitiu que Pedro, Tiago e João vissem o que é que eles estavam fazendo aqui. Nós temos alguns textos da palavra de Deus que eu gostaria que você visse. Eu marquei aqui. Primeiro, Mateus 25, 31. Eu vou estar deixando em stand-by aqui. Eu vou voltar para Mateus lá. Mateus 25, 31. Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Agora, por favor, abra a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses 4. 1 Tessalonicenses 4. E eu vou ler de 14 até o 17. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Versículo 15 até 17. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficamos até a segunda vinda, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Leia o 18 agora. Consolai-vos, pois, uns aos outros, com essas palavras. Agora, por favor, abra a sua Bíblia em 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículos 51 a 54. 1 Coríntios 15, 51 a 54. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Agora, por favor, Evangelho de João 1,14. Eu estou lendo vários textos, depois eu vou explicar. João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória do unigênito do Pai. Agora, 2 Pedro 1, eu vou ler de 16 até o 18. Diz assim: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, porque ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz:
Este é o meu filho amado em quem me comprazo. Ora, essa voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Agora volte para Mateus, capítulo 16 e 17. E eu vou lhe perguntar, como é que João e Pedro puderam escrever essas coisas? Puderam descrever a glória de Deus. Aonde foi que eles viram a glória de Deus? Aonde foi que eles ouviram uma voz que vinha do céu, dizer, esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer, em quem eu fico alegre com ele? Que monte santo era esse? Que lugar santo foi esse? Se não foi aqui. Pedro vai dizer assim, eu não estou inventando nada da segunda vinda de Cristo. Eu vi. Não é uma historinha. Eu vi a glória de Deus. Eu vi Jesus glorificado. Ele prometeu para mim em Mateus 16, 28, que eu não morreria sem ver isso. E eu vi. Vi pessoalmente. Mas espera aí, a gente só vê que Jesus, ele ficou transfigurado. A gente só vê que a roupa dele ficou branca. E a gente vê lá Moisés e Elias. Que segunda vinda é essa? Aonde que tem segunda vinda aqui? Então a gente tem que olhar com mais cuidado para esse texto. Vamos perguntar para o texto. Primeira coisa. A Bíblia sempre diz que quando Cristo vier, ele virá em glória. Jesus está em glória aqui? A Bíblia diz que quando Jesus vier, os que estão mortos ressuscitarão o quê? Os que foram servos fiéis de Deus, que morreram por Ele, que se entregaram por Ele, que não levaram em conta os sofrimentos dessa vida, eles vão ressuscitar. Primeiro. Agora procure no texto se aqui tem algum homem que foi um homem que se entregou totalmente ao serviço de Deus e essa pessoa morreu. Tem alguém aí? Quem foi essa pessoa? Moisés. Moisés representa todas as pessoas que viveram, que sofreram, que se entregaram ao trabalho e que não entraram na terra prometida. Que não puderam entrar aonde teriam que entrar com toda a glória, pela porta, com toda a pompa, que foram tirados dessa oportunidade. Sabe quem são essas pessoas? São as pessoas que sentaram já nesses bancos aqui e não estão mais conosco. Aguardam o dia de terem os seus corpos transformados. Estão sim na presença de Deus. Moisés está na presença de Deus. Mas ele ainda não teve o seu corpo transformado. Se você, porventura, estiver vivendo nessa vida e falar, Senhor, o Senhor não voltou, o Senhor prometeu que ia voltar, eu me esforcei, fiz as coisas pelo Senhor, eu trabalhei, fui reconhecido por nada do que eu fiz, nunca ninguém me agradeceu nada, eu não foi justo. Não é justo o que eu estou passando por Cristo. Não está sendo justo, Senhor. Pois Deus reserva a você a oportunidade de estar com Jesus primeiro. Seu corpo será transformado primeiro. Deus é justo. Moisés. Que exemplo maravilhoso de um homem que buscou a presença de Deus, que intercedeu por seu povo, que foi um exemplo de liderança, foi um exemplo de paciência, foi um exemplo, ele teve muita coisa errada no começo, mas depois que ele se acertou com Deus, ele falava com Deus face a face, ele
queria conhecer mais do Senhor, escreveu o Pentateuco, um exemplo de pessoa, mas morreu. Morreu. Mas nós temos ainda aqui mais uma coisa. Quando Jesus vier, tem aquelas pessoas que ainda não passaram pela morte, que estão aí numa situação, estou no céu ou não estou? Onde que eu estou? Porque eu já aceitei Jesus, já falaram que eu sou salvo, já estou selado, já estou com a presença do Senhor, eu vou para lá, vou para cá, mas eu ainda não morri. Tem alguém aqui no Monte da Transfiguração que não morreu? Elias. Elias é um negócio esquisito, porque ele foi levado num redemoinho, ele não sabe nem o que está fazendo. Ele caiu a capa, subiu uma carruagem de fogo, ele subiu lá, mas ele está vivendo num negócio assim que nem você. É engraçado, Elias está no céu, mas não teve o corpo transformado ainda. Está no céu, mas tem que dar comida para ele, Elias tem que dormir lá no céu, porque ele ainda não foi o que vai ser ainda. É você. A Bíblia até vai dizer assim que Elias era uma pessoa como nós, né? Eu estou usando errado esse texto, não é isso que ele quer dizer. Mas só dando uma puxada de sardinha para isso aqui que eu estou falando. Elias era uma pessoa como nós, não é isso que lá está falando. Mas é como nós. Orava, ficava deprimido. Elias ficava deprimido? Elias ficava desanimado, precisava dar lanchinho, não era? Tinha que aparecer um lanchinho, às vezes, assim, para ele comer. Aí depois ele comia e ficava 40 dias sem comer. Aí ficava na força do Senhor. Depois, Senhor, estou muito velho, cansado. Elias, ele aparecia num lugar e desaparecia e aparecia em outro. Ele vamos dizer assim, o precursor do teletransporte. Ele aparecia dentro do palácio e depois sumia. Tudo que você encontra em filme está aqui, ó. Você vê um Elias que é uma pessoa poderosa no Senhor. E ao mesmo tempo, todo mundo apavorado com Elias, e Elias apavorado com ele mesmo. É você. Fala assim, Senhor, eu não posso nada. Cheio de poder, cheio do Espírito, faz coisas maravilhosas por Deus. Ora e acontece, cai fogo do céu. Mas de repente fala assim, Senhor, eu sou um miserável, um coitado, eu quero pôr a minha cabeça num buraco igual uma ave, não quero mais nada. É você, sou eu. Você é cheio de poder de Deus. Você ora e acontece, e de repente você fica molengo, já não quer mais nada. Ai, Senhor, eu não aguento, domingo eu tenho que ir na igreja de novo, vai ter aqui, eu tenho que ler a palavra. Me mata, Senhor, me mata que eu não aguento, mas eu quero ir para o céu. É Elias. Elias representa as pessoas que ainda não morreram. É você e eu. Então tem o pessoal que já morreu, Moisés, e o pessoal que ainda não morreu. Então lá diante do Deus glorioso, Deus cheio de graça e de misericórdia, um Jesus que você pensa que ele é fraquinho, que ele não pode, porque vê ele dormindo num barco, vê ele com sede, pedindo um copo de água, né? Aquela mulher dele fala, coitado desse mendigo que está aqui nesse poço pedindo água para mim, né? Olha, não tem nenhum balde para pôr, se não venho eu aqui ajudar Jesus, ele morre aqui. Se eu não for na igreja, Jesus vai morrer, tadinho, ele vai ficar triste, vai... Mal sabem as pessoas que Jesus é o Senhor de todas as coisas. Que Ele vai dizer, eu tenho água, que se eu te der água que eu tenho, você nunca mais vai ter sede. Não é essa água, eu sou a água. Onde eu estou tem água. Onde o povo de Israel precisou de água, eu era a rocha que dava água. Eu dou água no poço, eu sou água, eu sou a vida. Comigo, eu vou no enterro, a pessoa levanta. Eu entro no cemitério, não fica ninguém, eu morro, todo mundo vive. Eu sou a vida. E aqui, nós temos Jesus dizendo assim, Pedro, Tiago e João, vocês, o meu seleto grupo de discípulos, eu vou levar vocês a um lugar, a um tempo, a um momento da história,
que vocês jamais vão esquecer. Vocês por um instante vão ver toda a minha glória. Vão ver o quanto o Pai me ama. Vão ver toda a glória de todas as coisas. E isso que vocês vão ver, vai ficar gravado na vida de vocês. De forma que, quando vocês perceberem o que vocês viram, vocês serão impulsionados a morrer por mim. Porque vocês têm uma visão do futuro, da glória que espera vocês. Não é do presente, não é do agora. O crente que vive pensando no agora, no hoje, pensando nas pessoas ao seu lado. Ninguém me ajuda, ninguém faz nada comigo. Eu não deveria ser dessa igreja, eu não deveria ser desse país, eu não deveria ser dessa família. Onde está Deus? Não viu ainda a glória de Deus. Porque no dia que você vê a glória de Deus, no dia que você vê o rosto brilhante de Jesus no monte, sabendo que Ele vai voltar e levar você, as coisas aqui não fazem o menor sentido, a menor preocupação. Você já não é levado mais por nada, a não ser pela visão da glória. Você já não se importa de não dormir à noite, não comer de dia, do sol, do frio, da chuva, do vento. Você não se importa porque você viu a glória de Deus. Você já não vive mais sofrendo. Você já não vive mais chorando, lamuriando. As pessoas já não podem mais desanimar você. Você lê as notícias e você vê a notícia pior do mundo e você diz assim: Deus está no controle. Pode vir a notícia que for. As pessoas podem tentar o que quiserem contra Deus. Não estão lutando comigo. Eu sou apenas um servo. Mas se você conhecesse o meu Senhor, se você conhecesse a glória dele, se você conhecesse quem Ele é, se você soubesse o que Ele vai fazer, você não se importaria nem mesmo de morrer por Ele. Você não se importaria com absolutamente mais nada, a não ser agradá-lo, porque essa é a única coisa que vale a pena. Mas nós nos perdemos no caminho, nós nos esquecemos do que vimos naquele dia que nós nos entregamos a Jesus. Nós simplesmente esquecemos. A gente, quando é liberto do pecado por Jesus, a gente fica todo contente, todo animado, não vai mais. Agora eu estou contente. Mas depois, sabe qual é o problema? A gente viu Jesus em glória, a gente sabe, a gente tem certeza de tudo que está acontecendo, mas nós começamos a olhar como Pedro para o vento, para a tempestade, e deixamos de olhar para quem é o dono da glória. Quando você deixa de olhar para Jesus, você começa a ver defeito na igreja, defeito no pastor, defeito no irmão, defeito. Quando alguém fala alguma coisa para você, fala: eu não vou mais nessa igreja. Não vou mais, essa igreja aí, eu já sabia que ia ser assim mesmo. Aí, tá vendo? É igualzinho a qualquer igreja, tudo é a mesma coisa. E quer saber? Eu vou para o mundão agora também. Agora eu já vou desbarrancar. Porque você perdeu a visão da glória. O que você precisa fazer, de verdade, é se lembrar todo dia de quem é o seu Senhor. Quem manda em mim? Quem é o dono da minha vida? Quem é o responsável por tudo isso daqui? Quem é o Senhor? Quem me chamou? Quem me remiu? Quem me restaurou? Quem me santificou? Quem lavou? Pegou o seu sangue e me lavou. Quem foi? Foi Cristo. Quem é o Senhor? É Ele. Ele sabe o que está fazendo, seja lá o que Ele estiver fazendo.
Nós temos um problema, nós queremos fazer perguntas. Eu vou abrir o meu coração aqui. Você ouça o que eu vou dizer. Desculpe o exemplo, eu não sei dar exemplo da sua vida, só sei dar da minha. Eu trabalho num lugar, e eu tenho muitas pessoas que estão trabalhando comigo. E eu peço para uma pessoa, faça isso. E a pessoa fala, por quê? Por causa disso, porque vai acontecer assim, porque há 5 anos atrás, e eu trabalho nessa empresa há quase 25 anos, então é assim, tal, não sei o quê. Sim, mas por quê? Porque nós precisamos fazer assim, para chegar nesse alvo, porque tal coisa vai acontecer, assim, olha, veja bem, não sei o quê e tal, olha esse gráfico, está vendo tal? Sim, mas eu ainda não entendi. Aí pela terceira vez eu vou dizer, então vamos sentar de novo, vamos conversar, olha, o que você quer fazer? Não, eu quero fazer assim, olha, se você fizer isso, vai acontecer isso, está vendo? Ó, porque vamos pegar aqui, está vendo tal, certo? Está demonstrado? Não, ainda não estou satisfeito, eu não vou fazer, eu vou fazer do meu jeito. Tá bom. Então faça do seu jeito. Aí a pessoa vai lá e faz do jeito dela e dá tudo errado. Aí a pessoa já não pode nem falar comigo, porque já deu tudo errado, eu já falei 3 vezes para fazer certo, não fez. Aí a pessoa também não tem como resolver, porque quando se faz errado no lugar, dá prejuízo, perdeu tempo, perdeu recurso, perdeu paciência. Como é que nós vamos resolver isso? Vamos mandar a pessoa embora? Deus, Ele pede para nós fazermos as coisas porque Ele sabe o que é melhor. Entendeu? Você consegue entender isso? Se você entender isso aí, olha, Deus te abençoe. Deus nunca, nenhum lugar da Bíblia explicou porquê de nada. Não explicou porquê nem para os profetas dele. E você quer saber eu porquê. Sabe o que eu penso? Que quem pergunta muito porquê é porque não quer fazer. Não quer fazer. Ele fica perguntando por quê? Olha, chega a dona de casa, né, fala assim, olha, filho, lava a louça com esse detergente. A pergunta é? A resposta é porque eu mandei. Porque quem paga o detergente sou eu. Quem lava a louça há 35 anos sou eu. E eu sou a sua mãe. E eu sei o que é melhor. E ponto final, lave a louça. Mas por quê? Porque a pessoa, na verdade, não está querendo lavar a louça, então quanto mais ela puder, entendeu? A louça está lá, então ela vai, por quê? Por quê? Deixa eu ver até onde alcança aqui. Por quê? Até quando não alcança mais, aí ela vai lá. Então é assim, a gente deveria parar de perguntar por quê e fazer o que Deus manda. Aí a gente não passava vergonha, não desperdiçava a nossa vida miserável, pequena, fazia logo o que tem que ser feito, porque o que tem que ser feito, não interessa por quê, porque Deus sabe por quê. Mas a gente fica assim em oração, nós oramos por horas. Ó, Senhor, por quê? Mas por quê, Senhor, comigo? E Deus está falando assim, para de perguntar por quê e faz, porque cada vez que você senta para orar, eu já não aguento mais, porque o negócio está lá para fazer. Você fica orando, pode orar, mas vai fazendo e orando, meu filho. Não fica só perguntando por quê, porque primeiro eu não vou explicar nada. Eu sou o Senhor. Quando você lê na Bíblia assim, eu sou o Senhor, quando você lê isso, é porque alguém perguntou por quê. Alguém perguntou por quê? Eu sou o Senhor. Por isso. É um bom motivo para você? Mas as pessoas, Senhor, aí no povo de Israel Deus vai dizer, fui eu que tirei vocês da terra do Egito, eu sou o Senhor. Aí vem aquele monte de lei. É por isso, é só por causa disso, só porque eu sou o Senhor do universo, tá bom para você? Mas a gente fica perguntando por quê. Então, Jesus mostrou aos seus discípulos a sua glória. E isso foi suficiente. O quê?
Suficiente. Suficiente. Olha, para um crente ser crente, o suficiente é saber que Jesus Cristo o salvou, que Jesus Cristo é o seu Senhor, que Ele manda, que Ele fala e você faz porque você é o servo dele. Ou então a pessoa está no lugar errado, ela está servindo a Jesus de brincadeirinha. Ela está servindo a Jesus de brincadeirinha. O senhor brinca aí que manda e eu brinco aqui que obedece, né? Vai para outro. Por exemplo, quando Moisés foi escolhido por Deus, ele não ficou perguntando por quê? Vai, né? Senhor, tem um problema na boca, ó. Estou com um dente aqui que eu não fui no dentista ainda. O senhor vai chamar uma pessoa assim? Vamos fazer o seguinte, vamos arrancar esse dente aí, vai cair. Pum. Ô, senhor, o senhor está me deixando banguelo. Estou deixando, porque se o problema é o dente, a gente tira todos e você já toma papinha e vamos trabalhar. Mas a gente fica, então, eu tenho um problema na boca, eu tenho um problema no pé, eu tenho um problema na cabeça, eu tenho um problema na mão. Moisés, vamos fazer um negócio, eu escolhi você. Nem que for um toco de gente andando no chão, vai ser você, Moisés. Cada porquê que você me apresentar, eu tiro um pedaço. Você quer começar por onde? Quer começar pela língua? Fui eu que fiz a sua boca, Moisés. E assim, estou brincando aqui, fazendo, mas é por aí. Aqui na igreja, tem tanto trabalho para ser feito, e fora dela, tem tanta coisa para ser feita, meus queridos, tanta coisa, que olha, é só orar que Deus vai te falar. Mas tem gente que fala assim, o que eu estou fazendo aqui? Não tem nada para eu fazer, ninguém me pede nada. Olha, querido, ninguém precisa te pedir nada. Aliás, Jesus não vai pedir, Ele vai mandar, então você já vai lá e faz. Então, a gente precisa sair de uma visão de chorador, vamos dizer assim, né, tem a unção do chorador, né? A unção do choro. E sair para a unção da ação. Estou brincando com a palavra unção, não sou de acreditar nessas... Desculpa, às vezes eu brinco e as pessoas às vezes podem levar a sério, né? Então, tem unção da lagartixa, unção, não é isso. Tá? Unção da lagartixa, tem igrejas que as pessoas se jogam na parede. Tem unção da cobra, que a pessoa se joga no chão. Aí eu pergunto para você, para que isso? Se a parede estava limpa, sujou. Né? Às vezes Deus está falando assim, vai lá e limpa aquela parede. A pessoa pensou que era ela, não é isso. Vai na parede, às vezes é para pintar, limpar, não é para isso. Bom, espero que o chão dessas igrejas seja bem limpinho também. Mas, enfim, a gente precisa só obedecer. Porque a visão, Deus já nos deu, já mostrou aqui. E engraçado que esse pessoal morreu e esse pessoal viu a segunda vinda de Jesus. Não é legal isso? Eles viram, eles estavam lá. Se você perguntar, você viu? Vi. Não está mentindo, ele viu. E Jesus falou que ia ver e viu mesmo. E viu na sequência. Está visto. A visão é tão perfeita que a sensação, e é verdade, na verdade não é uma visão, é presenciar a segunda vinda de Cristo. Se você pedir para Jesus o privilégio, isso aí depende dele, mas é o privilégio de você ver a glória dele, se por um instante, por um milésimo, assim, ó, ser para você, não é um segundo, é um piscar de olhos, é menos do que um segundo, mas se você vislumbrar Jesus voltando na sua momento de oração, de leitura bíblica, se você tiver um momento com o Senhor, existe um instante na vida da gente que o que é transcendente, o que é divinal, ele toca em nós. Só isso, esse toque. É isso, muda a sua... É uma gota. Pam, você muda. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, ele faz isso. E todos que estão aqui nessa manhã, num dia no passado, se encontraram, foram resgatados, tiveram uma visão da presença da glória de Deus. Uma visão. Você sentiu algo especial, você sentiu toque
O toque que tirou de você a lepra, a surdez, a cegueira, que tirou de você de se movimentar, de andar. Um toque. Jesus fez isso com você. Ele resgatou você. Agora, você já viu a glória. Agora, você precisa se arrepender de todos os seus pecados. Precisa chorar amargamente, pedindo: Senhor, me perdoa pela minha incredulidade, pela minha fraqueza, pela minha imobilidade, pela minha cegueira, pela minha sujeira, pela minha surdez. Senhor, agora eu estou livre para trabalhar para o Senhor. E aí você começa a andar numa outra dimensão, você já não fica vendo mais pedra no caminho. Pedra, eu saio por cima, eu desvio, eu vou, eu tenho que fazer o que Deus está mandando eu fazer, para a glória dEle. E aí um dia eu vou encontrar com Ele, e eu vou reconhecê-lo, porque eu sempre andei com Ele, e eu vou vê-lo. E, por exemplo, olha só, para terminar essa manhã, quando o João, quando o Pedro, quando o Tiago viram Jesus glorificado no futuro, e agora, no dia que isso for acontecer para nós, no dia que ainda é o futuro, espero que seja agora, mas não depende de mim, que Cristo voltar para buscar a sua igreja, eles vão dizer assim: eu já vi isso, olha o Jesus lá que eu vi. Mas sabe o que aconteceu? Quando Jesus foi ressurreto, e eles viram Jesus, eles não tinham certeza se era Jesus, porque eles se esqueceram que já tinham visto Jesus. Por isso que Pedro reconhece Jesus. Por isso que Pedro consegue enxergar: olha Jesus que está lá na praia. Eu já vi ele assim antes. Lá naquele monte, naquele dia especial, que a glória dele brilhou para mim. Eu já vi Jesus assim. E Jesus não vai ser um estranho para você. Porque a gente às vezes, puxa, Jesus está falando com a gente, e Jesus, como não anda com a gente não sabe que é a voz dele. Passe mais tempo ouvindo a voz de Jesus, aí não vai ser um estranho para você. É só isso. Não tem milagre assim, não tem mistério nesse sentido. Está tudo aí, está tudo... Assim, por exemplo, eu vejo as pessoas que... eu falo sem julgar, obviamente, não estou, pelo amor de Deus. Mas as pessoas não vêm na igreja. Eu não vou vir na igreja, eu não vou ficar... Mas Jesus... Ele diz que está no meio de 2 ou 3 que estão reunidos em seu nome. Onde que você quer encontrar Jesus, então? Na televisão? Na internet? É lá que você vai encontrar Jesus? Jesus está aqui. É aqui que Ele está. Não aqui nessa igreja, não estou... Pelo amor também, não é isso. Mas Jesus está aonde as pessoas se reúnem em seu nome, que é a igreja. Se você entender isso, Deus te abençoe. É lá que Jesus está. Mas às vezes a gente esquece disso e não sei. Onde que você pensa que você vai estar em outro lugar melhor? Não sei. Eu não encontro esse lugar. E quando a gente começa a olhar para Jesus e alguém machuca a gente no caminho, fala assim: Deus te abençoe, meu querido, vamos dar a mão aqui, vamos junto, vai, deixa para lá. E aí a gente começa a andar numa dimensão de glória, que aí você já, sabe, as coisas acontecem. A vida parece que é um sonho, já não é uma realidade, as coisas já não são tão reais, como real é a presença de Deus na nossa vida. A presença de Deus começa a ser tão real, que você já tem dúvida se você está, como Elias, eu não sei já se eu estou no céu, se eu estou na terra, eu já não sei mais se isso aqui é mesa mesmo, isso aqui é planta, eu já estou numa outra coisa agora. Vamos orar. Senhor, me perdoe por não saber explicar nada. Que o Teu Santo Espírito, Senhor, possa mudar as vidas das pessoas. Que as pessoas possam ter encontro real contigo, não fazer uma coisa de brincadeira, por costume, mas que as pessoas possam reconhecer que o Senhor é o Salvador, o Senhor. Que as pessoas não desanimem, porque vão correr para onde? Mas que elas venham à Tua presença, à Tua casa, para receber de Ti mesmo o alimento. Ó Deus, fica conosco, Senhor. Resgata-nos para a Tua glória. Ó Deus, nós só queremos ficar vendo a Tua glória, nós não queremos fazer nada que atrapalhe o Teu reino, porque nós não somos inimigos do reino, nós não somos apáticos ao Teu reino, nós não somos
pessoas que estragam o teu plano, mas nós somos aqueles que contribuem, aqueles que ajudam, aqueles que estão envolvidos com a tua glória. Ó Senhor, nós queremos ser para o louvor da tua glória. Abençoa a nossa igreja, Senhor. Ó Deus, que a gente tenha um vislumbre do que vai acontecer, para que nós sejamos motivados a não nos desanimarmos por absolutamente nada. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe você. Amém. Vamos tomar nosso café da manhã.